Bom dia, um feliz dia. Espero que você tenha essa semana estudado a lição. Hoje é dia 17, sexta-feira. Administrando em tempos difíceis, foi a lição que nós estudamos durante essa semana. Lá no Salmo 50, verso 14 e 15 diz: Ofereça a Deus sacrifícios de ação de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu livrarei e você me glorificará. Deus está pedindo aqui para a gente oferecer sacrifício a Ele, não deixar de cumprir o nosso voto, né? E naquele tempo de angústia, nós invocarmos Ele, que Ele nos livrará e nós glorificamos, que nós possamos estar preparados para esse dia. Deus fala em sua palavra lá em Mateus 6:33. Ele diz o seguinte: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que nós possamos realmente fazer isso, buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que nós possamos ter essa confiança em nosso Deus, né? Nós vimos aí na história de 2 Crônicas 20, de 1 a 22, nós vemos a história de Josafá, a guerra aí contra os filhos de Amon e Moabe e os moradores de Seir. A confiança que ele teve em Deus, depositou em Deus. Ele orou, seu povo orou, né? E lá em 2 Crônicas 20:12 ele fala: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele fala assim: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, esse exército que estava vindo, que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então a confiança que ele depositou totalmente em Deus. E nós vimos que ao exército de Josafá chegar lá para combater aquele exército, todos eles já estavam mortos. Deus colocou o exército dos filhos de Amon contra Moabe e assim contra os moradores de Seir, e eles mesmos se destruíram entre eles. E quando o povo chegou lá de Judá, juntamente com o rei Josafá, aquele exército estava destruído. Essa é a confiança que nós temos que ter. Deus está à frente de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Nós vimos também a história em 1 Samuel 14, de 1 a 23, a história de Jonatas e seu fiel escudeiro. Destruíram lá o exército dos filisteus, não é isso? Logo depois temos a história também na lição 1 Crônicas de 21, de 1 a 14. Davi ali, ele pede um censo, uma contagem do seu exército, né? O que ele queria com isso, né? Davi queria saber se poderia vencer pelo seu próprio esforço humano, ou seja, ele está depositando toda a sua fé não em Deus, mas no seu esforço humano, diferente de outras guerras que ele havia cometido. E Joabe, percebendo isso, né, seu fiel escudeiro ali, seu líder do exército ali, né, ele falou com ele, né, e percebeu que isso não seria bom. Falou com ele, mas ele insistiu naquilo e Joabe teve que fazer o censo ali. Joabe percebeu que Davi havia perdido aí a confiança em Deus, né? E nós sabemos, no decorrer da história, que o Senhor enviou uma peste e 70.000 homens foram mortos ali. E aí Davi, precisou acontecer para Davi reconhecer, né, que ele estava colocando a sua fé no seu esforço humano e não em Deus. E aí ele ofereceu holocausto ao Senhor, sacrifício ao Senhor, e Deus assim o perdoou, né? Mas assim ele já tinha perdido 70.000 homens por causa da confiança que ele depositou em si próprio, né? Então essa é a preocupação que cada um de nós devemos ter. Devemos confiar somente no Senhor. Nós vimos lá em 2 Pedro 3, de 3 a 12, né? Capítulo 3, de 3 a 12, tudo que existe, né, será destruído pelo fogo. Não devemos nos apegar aos bens materiais nem às coisas deste mundo. Devemos focar nas coisas do alto. E qual tem sido a sua prioridade? Lá em Mateus 6:24 diz que a gente não pode seguir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a riqueza. Ou servimos a Deus, ou servimos ao inimigo. Qual tem sido a sua prioridade? Quem você tem seguido? Não é isso? Lá em 1 João 2:15 a 17, ele nos adverte: os desejos da carne nos levam à impureza, os desejos dos olhos nos levam à cobiça, e a soberba da vida nos conduz à arrogância. E Paulo nos adverte, Colossenses 3:2, pense nas coisas lá do alto, e não nas que estão aqui na terra. Então nós devemos centralizar nas coisas celestiais, não nas coisas terrenas. Possamos fazer isso, a nossa prioridade deve ser essa.
E sabemos lá em Daniel 12, verso 1 diz: um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Então Daniel estava falando que haverá um tempo de angústia. Como você tem se preparado para esse tempo de angústia? Apocalipse 13, verso 11 a 17 diz que a pressão sobre os fiéis será enorme. Não é isso? Será uma pressão muito grande. Além disso, quanto mais dinheiro você tiver, mais participação você terá neste mundo, pelo menos em termos de posses materiais. E assim, certamente, a pressão para se adequar será ainda mais forte. Será que vamos conseguir abandonar tudo e seguir ao nosso Deus? Né? E Deuteronômio 14, 22 e 23 diz que ao devolvermos o dízimo de tudo aquilo que ganhamos, a fidelidade ensina o temor de Deus. Lá em Deuteronômio 14, 23 diz, diz o seguinte: Deus explicou que uma das raízes pelas quais ele estabeleceu o sistema de dízimos foi para que aprendam o temor do Senhor, seu Deus, em todos os dias. Então o dízimo é para que a gente aprenda o temor do Senhor todos os dias. A fidelidade no presente não garante a fidelidade no futuro, mas ser infiel é semear o problema para o amanhã. Precisamos ser fiéis. Lá em Caminho a Cristo, página 44, diz: embora a Bíblia não condene a riqueza, ela não fala que a riqueza aumenta o compromisso espiritual. O perigo é o contrário: o amor ao dinheiro e o desejo de possuir riqueza são a corrente de ouro que prende os indivíduos a Satanás. Então nós não podemos estar apegados às coisas desse mundo. Bom, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, uma preparação para o sábado maravilhosa. E que Deus esteja contigo para que você possa dar prioridade às coisas do alto, às coisas celestiais e não às coisas deste mundo. Deus te dê um ótimo dia, é meu desejo, minha oração. Amém.